Pai do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa jornada espiritual para conhecermos a palavra de Deus. Amém? Então, hoje começamos oficialmente o nosso estudo de 30 dias sobre o coração que teme a Deus. Amém? Então, eu oro para que este momento seja para você um tempo de clareza, um tempo de cura e, principalmente, um tempo de transformação. Então, preparem o coração, respirem fundo e vamos mergulhar juntos na palavra do Senhor. Amém? Então, hoje nós vamos dar o primeiro passo para entender profundamente o que significa temer a Deus. Não é algo superficial, não é apenas uma expressão bonita. É um estilo de vida, é um posicionamento interno, é uma postura do coração que transforma completamente a forma como vivemos, como servimos e como enxergamos o próprio Deus. E para começarmos, vamos ouvir o que a palavra diz em Salmos capítulo 2, versículo 11. Sirvam ao Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. E vamos ler também Efésios capítulo 5, versículo 21, que nos diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Então perceba que a Bíblia nos revela duas dimensões importantíssimas: temor, que é reverência, respeito e honra profunda, e alegria, que é prazer em obedecer, prazer em se sujeitar, prazer em caminhar com Deus. O temor não é medo, não é pavor e também não é distância. O temor é amor com responsabilidade, é reverência com intimidade e também é alegria com profundidade. E aqui eu quero fazer uma pergunta a você: como nós estamos servindo a Deus? Do nosso jeito? Da maneira que achamos que está certo? Ou da forma que Ele espera de cada um de nós? Deus mesmo responde essa pergunta em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, quando ele diz: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra. Amém? Ou seja, não existe temor verdadeiro sem ouvir a palavra. Não existe temor autêntico sem aprender. E não existe aprendizagem sem atenção. Então, isso é muito importante. Deus não disse, temam a mim com emoção. Novamente, Deus não disse, temam a mim com emoção. Ele disse, aprendam a me temer. O temor é algo aprendido, é algo desenvolvido e é algo que vai ser cultivado. Temor não é religiosidade. E agora vamos a algo muito sério. A palavra mostra que existe sim um falso temor, um temor vazio, um temor que só existe na boca, mas não existe aqui, no coração. E Deus denuncia isso em Isaías capítulo 29, versículo 13, dizendo: este povo diz que me pertence. Honra-me com os lábios, mas o coração está o quê? Longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homem. Amém? Então, é uma palavra forte, é um versículo forte. É possível parecer temente, falar como se fosse temente, agir como se fosse temente, e ainda assim não ser alguém que teme a Deus. Por quê? Porque o verdadeiro temor não nasce de regras, mas da revelação. O verdadeiro temor não nasce de tradições, mas da palavra viva. O verdadeiro temor não nasce do sempre foi assim, mas do assim diz o Senhor. Amém? Jesus confirma isso em Marcos capítulo 7, versículos 6 ao 9, quando repete a mesma profecia de Isaías. E Jesus acrescenta:
Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. O problema dos religiosos do passado e do presente é que eles admiram Deus com a boca, mas desprezam sua palavra na prática. E isso se torna o quê? Um falso temor. E aqui entra uma parte muito profunda, a luz que as trevas não conseguiram entender. Então, em João, capítulo 1, versículo 4 ao 5, diz: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, por que não compreenderam? Porque sem temor não existe revelação. Sem temor não existe entendimento. Sem temor, a pessoa pode olhar para a luz e ainda assim ela não enxergar nada. O temor de Deus, ele abre os olhos espirituais. Ele nos dá discernimento. Ele cria sensibilidade. Ele permite que a palavra entre e produza frutos. Amém? Então, como podemos aplicar esse ensinamento de hoje? Hoje, o que Deus deseja de mim, o que Deus deseja de você, é um coração que ouve a palavra, aprende a palavra, respeita a palavra e obedece a palavra. Esse coração que teme verdadeiramente. Temor é relacionamento. Temor é entrega. Temor é humildade para admitir: Senhor, eu não quero servir do meu jeito, eu quero servir do teu jeito. Hoje nós terminamos. Espero que seja uma mensagem edificante para cada um de vocês. Amém? Então, que o Senhor continue falando ao seu coração ao longo desse dia, que cada palavra plantada aqui cresça como vida e sabedoria dentro de você. Amanhã seguimos junto nessa caminhada preciosa de conhecer o temor verdadeiro. Fique firme, permaneça na luz e que a paz de Cristo esteja com você. Até o nosso próximo encontro.